Lendas do folclore brasileiro. Mula sem cabeça. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar agora sobre esse ser intrigante que faz parte da cultura popular, que muitos não acreditam, mas que outros juram de pé junto, que já viram alguma vez a mula sem cabeça. Vamos para o vídeo. A mula sem cabeça é uma das figuras mais enigmáticas e populares do folclore brasileiro, carregando consigo uma aura de mistério, medo e uma moralidade intrínseca ligada à religiosidade. De origem incerta, sua lenda remonta a tradições antigas e crenças populares de diversas regiões do Brasil, se tornando um símbolo de advertência e temor, especialmente para as mulheres, refletindo os costumes e as normas sociais do passado. A mula sem cabeça é uma criatura mitológica, geralmente associada a uma maldição imposta a uma mulher que se relacionou com um padre, violando os preceitos religiosos. Segundo a lenda, uma mulher que comete esse pecado grave é condenada a se transformar em uma mula monstruosa, sem cabeça, que vaga pelas florestas e campos durante a noite, espalhando terror por onde passa. Essa transformação ocorre sempre às quintas-feiras à noite, e a mulher retorna à sua forma humana com o nascer do sol, porém sem lembrar o que aconteceu. Essa lenda reflete a forte influência religiosa da época em que surgiu, destacando a transgressão de normas sociais e religiosas. Com raízes na cultura colonial, a figura da mula sem cabeça pode ser interpretada como uma advertência contra a quebra dos votos sagrados e um reflexo da repressão às mulheres em relação aos costumes morais e religiosos. A história também remonta a outras lendas de mulas amaldiçoadas ou seres metamorfoseados, uma temática comum em várias culturas ao longo da história. A mula sem cabeça é descrita como uma mula escura, muitas vezes preta ou marrom, sem cabeça, mas com um corpo musculoso e potente. No lugar da cabeça, há uma chama intensa que jorra como fogo, iluminando o caminho por onde passa. Além disso, a criatura emite sons aterrorizantes, que lembram o som de cascos galopando, misturado a relinchos estridentes e gritos, o que aumenta a atmosfera de horror ao redor dela. Outra característica marcante é o fato de que a mula sem cabeça deixa um rastro de destruição por onde passa. Suas patas potentes podem destruir cercas, árvores pequenas e até paredes de barro. A presença do fogo, tanto ao redor da criatura quanto no lugar onde deveria estar a cabeça, torna a mula ainda mais ameaçadora. Ela é associada ao calor infernal, simbolizando a punição e a fúria que envolvem sua maldição. Além disso, muitos relatos folclóricos mencionam ferraduras de prata, que lhe conferem ainda mais misticismo e poder. A mula sem cabeça não é apenas uma figura de terror, mas também uma criatura dotada de habilidades sobrenaturais. Sua velocidade é uma das características mais destacadas, sendo descrita como tão rápida que poucos conseguem sequer vê-la de perto. A chama em seu pescoço, onde deveria estar sua cabeça, representa uma manifestação do fogo do inferno, simbolizando o castigo eterno que a acompanha. Além da velocidade e da força descomunal, a mula sem cabeça possui uma aura que infunde pavor nos seres vivos ao seu redor. Diz-se que os animais se escondem, e as aves noturnas fogem quando ela se aproxima. Suas aparições são acompanhadas de um clima opressivo, como se a própria natureza se curvasse perante sua presença. Alguns relatos populares também mencionam que a criatura pode atravessar obstáculos como riachos ou rios, embora seja vulnerável ao contato com objetos sagrados, como rosários, crucifixos e outras relíquias religiosas. A mula sem cabeça representa um símbolo moral, funcionando como uma advertência para as consequências de transgressões, especialmente as ligadas aos votos religiosos e ao controle das relações entre homens e mulheres. Em várias regiões do Brasil, a lenda é usada para contar histórias que promovem o respeito aos valores religiosos e familiares, além de advertir sobre a importância de seguir os costumes da comunidade. No imaginário popular, ela é também um lembrete do medo das forças incontroláveis, que podem emergir em um mundo que mistura o sagrado com o profano. A figura da mula sem cabeça transcende a lenda, e reflete o medo humano das consequências de um erro considerado grave, sendo um símbolo que, de certa forma, tenta impor limites e uma moralidade restritiva. Em algumas versões da história, a criatura pode ser salva, se alguém tiver coragem de enfrentá-la e retirar a maldição, geralmente com o uso de objetos sagrados, como a hóstia consagrada.
A lenda da mula sem cabeça possui várias interpretações e versões de acordo com a região do Brasil em que é contada. Em algumas versões, a criatura é também conhecida como Mãe de Ouro e está ligada a histórias de traição ou ciúme. No interior do Brasil, a mula sem cabeça pode ser interpretada como a manifestação da alma de uma mulher infiel ou pecadora, que não teve uma redenção adequada, e assim vaga pelo mundo, eternamente amaldiçoada. Outra versão da história é a do cavalo sem cabeça, uma variante encontrada em regiões do Sudeste, onde o animal sem cabeça é descrito mais como um cavalo do que como uma mula. Em algumas cidades, a mula sem cabeça é vista como uma presença que ronda igrejas ou cemitérios, assombrando aqueles que transgridem os valores da comunidade. Além de sua moralidade religiosa, a lenda da mula sem cabeça carrega um forte simbolismo em relação ao papel da mulher na sociedade brasileira colonial e pós-colonial. A maldição associada a um relacionamento proibido com um padre reflete uma época em que a sexualidade feminina era fortemente reprimida e controlada. Ao mesmo tempo, a lenda mostra as consequências negativas de transgressões associadas ao papel da mulher na sociedade, o que faz da mula sem cabeça uma figura que, historicamente, impõe uma moralidade restritiva à figura feminina. Com o passar do tempo, essa interpretação tem sido alvo de reflexões e críticas. Hoje, muitos veem a lenda como uma representação do machismo e da repressão à liberdade feminina, expondo como as mulheres eram e ainda são julgadas severamente por atitudes que não se aplicavam aos homens. Dessa forma, a mula sem cabeça não apenas carrega o simbolismo do castigo religioso, mas também revela aspectos culturais e sociais da época em que essa lenda foi consolidada. A lenda da mula sem cabeça é um dos contos mais poderosos e complexos do folclore brasileiro, que combina elementos de moralidade, religiosidade e crítica social. Essa figura mística e aterrorizante funciona como um lembrete das transgressões e do poder das forças sobrenaturais, além de retratar uma época em que a obediência aos preceitos religiosos era central para a organização social. Com o passar dos anos, a mula sem cabeça foi além de seu papel de advertência religiosa, tornando-se uma figura representativa do folclore nacional e inspirando artistas, escritores e estudiosos. Ela se mantém viva no imaginário popular, sendo contada de geração em geração, enriquecendo a cultura brasileira e nos levando a refletir sobre o poder e o significado das tradições. Em um mundo que busca compreender as complexidades de nossa história e cultura, a mula sem cabeça continua a galopar, flamejante, pelos campos e florestas do Brasil, lembrando-nos da importância de preservar e interpretar nossas lendas populares. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.